Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. E este programa, já com o clima renovado nesse país, traz aqui um representante da nossa querida região Nordeste. Vamos conversar hoje com o professor Roberto Silva, ele que é presidente da CUT Sergipe e também coordena o fórum de todas as CUTs da região Nordeste. Roberto, muito obrigada por aceitar nosso convite, bem-vindo ao Giro Sindical. Obrigado pelo convite também, estou à disposição. Você está falando do Nordeste brasileiro, do estado do Sergipe, e também aí tem uma função de coordenar toda a articulação da CUT nos 9 estados da região. Essa região ela vem sofrendo ofensas e injúrias, na verdade, há muito mais tempo do que o que tem acontecido mais recentemente, sobretudo pelas redes sociais. Mas ela foi agravada porque o próprio presidente da República, ele mesmo se incumbiu de reverberar uma série de afirmações, de ações, inclusive muito preconceituosas. Como é que o estado de Sergipe, e em particular ao Nordeste, tem respondido a essas ofensas do governo federal? Veja, esse cenário de ódio, né, aos nordestinos, isso é extremamente preocupante. Eu acho que nós temos um papel fundamental. Eu acho que o governo Lula, o governo eleito, tem um papel fundamental, que é explorar muito mais o trabalho de formação do povo brasileiro, de enfrentamento a essa política de ódio fascista, e que isso precisa, não precisa ser tratado com muita preocupação e com muita política pública. O Nordeste tem sido atacado e que a gente entende que é fruto dessa autonomia que o Nordeste construiu durante o governo Bolsonaro, especialmente durante a pandemia, e que os governadores do Nordeste, na nossa avaliação de forma acertada, construíram o consórcio de governadores do Nordeste. O consórcio hoje é uma política, nossa avaliação, consolidada entre os governadores, que não é apenas os governadores que se reúnem, mas os secretários por áreas temáticas, secretários de Educação, de Agricultura, de Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio. Então, tem tido uma vida própria esse consórcio. As políticas da região Nordeste estão sendo pensadas de forma articulada. Isso tem sido muito rico, né, para a região como um todo. E os governadores aprenderam durante a pandemia que era necessário construir essa unidade entre eles, mesmo com a diversidade de partidos políticos, que é natural, porque cada estado tem sua realidade nos processos eleitorais, mas eles compreenderam a necessidade de se unir para construir uma política única para a região. Inclusive fazer compras unificadas, especialmente no setor da saúde. Agora, durante a pandemia, enquanto fórum, nós construímos, junto com as 9 CUTs, uma série de propostas para o desenvolvimento da região Nordeste. Inclusive, o DIEESE teve um papel muito importante de diálogo conosco. Nós, agora, durante o mês de setembro, o Fórum se reuniu, construiu, inclusive, uma agenda para apresentar os candidatos ao governo do Estado, de todos os 9 estados. Essa carta do Fórum foi apresentada aos candidatos ao governo estaduais, e agora nós estamos se reunindo após as eleições para poder discutir essa agenda de como nós vamos estar pautando os atuais governadores eleitos. Vamos falar um pouquinho sobre o legado que o PT deixou durante os seus governos na região, que é o que parece justificar a preferência dos eleitores pela candidatura do Lula, que foi realmente vitoriosa, em detrimento da candidatura do adversário, do Jair Bolsonaro. Sabendo que houve uma situação de políticas públicas que vigorou nos governos do PT e que foi desmontada desde o golpe que impeachmentou a presidenta Dilma, do que mais o povo da região sentiu falta em termos de políticas públicas? O governo Lula e o governo Dilma, eles trouxeram uma nova realidade para o Nordeste. Nós tivemos políticas de investimentos em infraestrutura significativas na região. Isso gerou emprego e renda
de forma muito forte. Nós tivemos uma política habitacional nunca vista na nossa região. E a política habitacional do governo Lula e Dilma foram políticas de habitações populares, onde a população de baixa renda que estava nos programas de proteção social era gratuito. E a população que recebia os salários médios, 2, 3, 4 salários mínimos, pagava uma prestação subsidiada pelo Estado brasileiro é, irrisória comparada ao preço de um aluguel. Não foi apenas o salário mínimo, não foi apenas o Bolsa Família, mas junto com essas ações, tiveram outras medidas que foram fundamentais. Por exemplo, o PPA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ele foi extremamente importante para a região, tanto para a população de baixa renda como para o pequeno agricultor, porque o governo ele financiava subsidiava a agricultura familiar, né, via o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste ele tem uma política extremamente importante de subsídio para a agricultura familiar, porque o Estado brasileiro ele subsidia uma parte do recurso que o pequeno agricultor recebe, não só para plantar, mas também para fazer uma irrigação, para comprar o adubo, né, porque o solo do Nordeste tem uma característica que é um solo empobrecido, né, em nutrientes, então precisa de corretivo. O adubo ele é fundamental, né? A gente teve um investimento do governo aqui no Nordeste nas fábricas de produção de adubo, que foi desmontada pelo governo Temer e Bolsonaro, e se encareceu estupidamente o preço do fertilizante. Um saco de adubo em torno de 40, 30 reais, hoje está em torno de 400 reais, porque o pequeno agricultor está sentindo grande dificuldade para poder produzir e vender o seu produto. O governo Lula fez uma ação que teve impacto extremamente positivo para o pequeno agricultor e para a educação, que foi obrigar a compra de, no mínimo, 30% do recurso da alimentação escolar da agricultura familiar. Isso aqui para o Nordeste foi extremamente importante, porque o estudante ele passou a receber produto na escola da agricultura familiar, para o lanche, para a alimentação, e o pequeno agricultor passou a ter, de fato, mercado para ele vender. Ele não ficou preso ao atravessador, porque o grande problema maior é o atravessador. Então, a gente teve uma ação em função dessas medidas do governo, da criação de cooperativas e associações que cresceu de forma enorme. Via essas cooperativas que o trabalhador, o produtor, o pescador, o criador de camarão, ele começa a vender o seu produto tanto para o PPA quanto para o programa de alimentação escolar. Então, são medidas que a gente viu, de fato, a vida do trabalhador melhorar de forma significativa. O Estado se fez presente. A Luz do Campo chegou em todos os povoados do Nordeste. A Luz do Campo foi um programa do governo Lula que teve um benefício enorme, porque o pequeno agricultor passou a colocar irrigação na sua propriedade. Junto com isso, teve os programas de perfuração de poços artesianos, teve os programas de cisternas para captação da água da chuva no sertão nordestino. Então, essas ações, junto com a Luz do Campo, junto com programas também de investimento em levar água tratada, o tratamento de esgoto para essas regiões, os pequenos povoados do Nordeste, melhorou muito a vida do trabalhador e da trabalhadora. O investimento, a prioridade do governo Lula e Dilma para a economia solidária foi muito forte. A economia solidária aqui no Nordeste cresceu de forma absurda, que não é emprego, mas é trabalho e renda. E isso foi toda desmontada com o golpe. Porque às vezes a gente vê o golpe que ocorreu em 2016 apenas com essas medidas macro, que de fato tiveram impacto em toda a nação, que é o teto de gasto, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Isso teve um impacto muito profundo em toda a nação brasileira. Mas aqui no Nordeste foi diferenciado. O povo nordestino sentiu fortemente essa ausência do Estado durante o governo Temer e Bolsonaro. Fiquem aí que o Giro Sindical volta já.
Giro Sindical está de volta e este programa recebe o professor Roberto Silva, ele que é presidente da CUT Sergipe e coordena o Fórum das CUTs estaduais da região Nordeste. Roberto, Sergipe foi um dos estados com relatos de abordagem abusiva da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição. Como o movimento sindical avalia essa operação e ainda houve alguma reação do movimento sindical? Vocês procuraram algumas autoridades? A Polícia Rodoviária Federal aqui em Sergipe já tinha tido um episódio lamentável, foi o caso Genivaldo, que foi assassinado dentro da viatura aqui no município de Umbaúba, Sergipe, que é um município que é cortado pela rodovias, a BR-101. A gente viu dezenas e centenas de cidadãos que precisavam votar e que foram impedidos. A gente teve situações, por exemplo, que os policiais rodoviários eles tentavam qualquer coisa para prender o veículo. E essa ação da Polícia Rodoviária Federal dificultou a chegada do eleitor. Então foi gravíssimo o que ocorreu. E que a gente espera que haja, de fato, a punição aos envolvidos. Né? Nós, inclusive, fizemos denúncia ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Eleitoral. Ao Ministério Público do Trabalho foi em função da ação de assédio eleitoral que foi realizada pelo patronato. A gente teve diversos relatos de assédio eleitoral que foi realizado pelo patronato aqui na região, de prometendo bônus, patrões que queriam ficar com a empresa aberta no domingo inteiro da eleição para que os trabalhadores não fossem votar. Isso ocorreu e que a gente solicitou ao Ministério Público Eleitoral do Trabalho o fechamento da empresa no domingo para que o trabalhador pudesse ter o direito de votar. Então, teve de tudo para dificultar a chegada do eleitor. Você nomeou algumas questões que você chamou de macro, ao comparar aquilo que acontecia no Nordeste com aquilo que acontecia no conjunto do país, como o Nordeste tendo sido atacado pela ausência de políticas públicas que se faziam mais efetivas na região, mas também foram atacados pela que você chamou de políticas macros. Dentre essas, tem duas que eu queria saber de você como é que foi a resistência a elas. Uma foi a reforma trabalhista que aconteceu ainda durante o governo Temer. E a outra foi a reforma da Previdência já sob o governo Bolsonaro em 2019, que atacou trabalhadores do mercado formal, do mercado informal, aquelas pessoas que precisam do benefício de prestação continuada, em geral, a assistência social que está ligada à seguridade. Nós estamos no processo de luta unificada da classe trabalhadora desde o processo do golpe, né? Desde aquele momento em que se falava que era por causa da passagem de ônibus, e ali já tinha um prenúncio de um golpe. Então, durante a eleição da Dilma em 2014, a gente já construía uma ação unificada das centrais sindicais, do movimento social, do movimento estudantil, e essa ação unificada que resultou na Frente Brasil Popular, na Frente Povo Sem Medo, Frente Povo na Rua, essas frentes, junto com as centrais sindicais, hoje a gente tem uma ação extremamente consolidada, né, aqui em Sergipe. Inclusive, nós construímos as greves gerais contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. A gente entende como fundamental essa ação e essa luta unificada. Agora, durante o segundo turno, Lula e Bolsonaro, também fizemos ações unificadas em todo o Estado e que eu entendo como extremamente valioso. A companheirada aqui, inclusive, da Universidade Federal de Sergipe, aqui do Sindicato dos Professores e dos Servidores, tem, inclusive, nos desafiado a gente escrever um pouco sobre essa luta unificada, daquilo que unifica a classe, porque às vezes a esquerda ela se divide muito, porque de fato existe diferença entre nós. Enquanto esquerda, é natural ter essas diferenças, porque é da própria construção da esquerda ao longo da história. Nós precisamos construir a luta unificada em defesa da democracia, em defesa do governo Lula, em defesa da retomada dos direitos da classe trabalhadora, dos direitos sociais, do direito trabalhista. É isso, a gente precisa continuar nas ruas. Lula ganhou a eleição,
Mas o governo Lula vai ser disputado pela direita, pelo empresariado. Inclusive, esse empresariado que fez de tudo para os seus empregados não ir votar. O trabalhador elegeu Lula para ele voltar àquelas políticas que deram certo e que a classe trabalhadora entende que é necessário que retorne. Por exemplo, esse desmonte do ensino superior da universidade precisa de um novo investimento no ensino superior, ciência e tecnologia. A reforma do ensino médio precisa ser revista urgentemente, que a reforma do ensino médio é para dificultar o acesso do jovem trabalhador que usa a escola pública à universidade. Esse é o objetivo desses reformadores da educação, né? E esse é um debate que nós vamos fazer internamente dentro da CUT, porque a CUT tem um papel na nossa avaliação crucial no Brasil inteiro de pautar essas lutas da classe trabalhadora. Fiquem com a gente, o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o professor Roberto Silva, ele que é presidente da CUT Sergipe e coordena o Fórum das CUTs do Nordeste. Durante a campanha, o Lula foi perguntado várias vezes sobre como trataria algumas heranças que ele vai receber. Entre essas heranças estão a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Na sua perspectiva, quais as ações que devem ser tomadas pelo novo governo com relação a esses dois temas? Não tem jeito. O governo Lula precisa rever uma série de medidas que foram adotadas pelo Bolsonaro, porque a reforma trabalhista não foi apenas a reforma lá do Temer, né? A reforma trabalhista, durante a pandemia, o Bolsonaro fez uma série de micro-reformas trabalhistas, via medidas provisórias, que foram aprovadas usando a pandemia como justificativa para atacar direitos. Então, nós temos uma sucessões de reformas trabalhistas que foram realizadas por Temer e Bolsonaro, que precisa ser revista uma série de medidas. A gente não dá para continuar com esse nível de instabilidade que o trabalhador brasileiro hoje vive. O governo vai precisar não só revogar, na nossa avaliação, não só revogar a carteira verde e amarelo, mas é preciso também garantir proteção social e proteção trabalhista aos trabalhadores uberizados, né? A gente tem feito uma discussão aqui em Sergipe com os motoboys de aplicativo e o cenário de desassistência desses trabalhadores, que são jovens, é extremamente delicado. Nós não podemos negligenciar isso. Essas grandes empresas multinacionais que trabalham com entregas e assim por diante, elas lucram de forma exorbitante. O governo precisa também ir além de revogar as medidas. É preciso proteger esses trabalhadores, né? E é proteger garantindo que, de fato, eles sejam considerados trabalhadores dessas empresas. Esse é um debate que nós temos feito dentro da CUT. Nós precisamos organizar esses trabalhadores dentro da CUT, dentro da central, enquanto trabalhadores organizados, para que eles possam ter uma luta nacional unificada de regulamentação de direitos, que hoje não há. A gente vai precisar ter esse olhar para esse grupo de trabalhadores e trabalhadoras, além de rever medidas que nós teremos gravíssima. Essa questão da reforma da Previdência, em que é extremamente draconiana, essa faixa em que 60% da média, e depois de 20 anos, a cada um ano eu tenho 2%. Então, eu tenho que trabalhar 40 anos para eu levar a média de 100% da minha remuneração. É de uma gravidade estúpida isso daí. Isso tem que ser revisto, porque nenhum trabalhador aguenta trabalhar 40 anos. Não aguenta. Porque a maior parte do trabalho no Brasil é um trabalho muito duro. Esperamos que o governo possa dialogar com o Congresso, mas principalmente os trabalhadores têm que estar nas ruas pressionando os deputados e senadores para que essas medidas sejam revistas. O que a região Nordeste demanda do novo governo? Quais são as políticas públicas que devem voltar
as políticas públicas que devem voltar e melhorar, e quais são aquelas que não existem e devem passar a existir? Uma das questões que é consenso entre nós é o retorno da Petrobras, né? A Petrobras foi totalmente desmontada aqui na região Nordeste, totalmente desmontada. Foi totalmente, houve um processo de desinvestimento generalizado, né? Por exemplo, aqui em Sergipe tem uma das maiores reservas do país de pré-sal, mas a gente não tem mais a Petrobras aqui, não tem as Petrobras nos outros estados do Nordeste, né, brasileiro. E isso, a Petrobras tem um papel fundamental de investimento no Nordeste. E ela é crucial para alavancar o desenvolvimento da região. A outra questão que nós entendemos crucial é o retorno das fábricas de fertilizantes, que foram também desmontadas pelo governo Temer e mantida essa ação pelo governo Bolsonaro. Então, nós temos uma riqueza muito grande aqui mineral, nesse campo de fertilizantes, e que é preciso retomar esses investimentos que são cruciais para a agricultura. Nós entendemos que é preciso ter um investimento de imediato em função da fome que assola a nossa região, uma ação imediata no campo da economia solidária, para que esse organize os trabalhadores, organize os sem-tetos, o que a gente hoje, isso não é só uma realidade do Nordeste, nós sabemos que o Sul e Sudeste, a questão dos sem-tetos também é muito, muito forte hoje. É preciso ter uma ação efetiva da economia solidária para tirar esse trabalhador da rua. O trabalhador está na rua porque ele perdeu tudo durante esses dois governos. Nós precisamos ter uma ação no campo da agricultura familiar para, de fato, o trabalhador possa retomar sua produtividade. Nós entendemos que é preciso ter um investimento forte em infraestrutura da região, porque foi totalmente retirados esses investimentos de infraestrutura. Os recursos do tal orçamento secreto vai para tudo, menos para infraestrutura para gerar emprego e renda na região. Então, atacar esses recursos do orçamento secreto para nós é fundamental e de fato ser investido onde deve ser investido para de fato melhorar a vida do povo, gerar emprego, porque isso é o que faz para que a economia gire, né? Nós entendemos que é preciso melhorar os investimentos em concurso público. A gente teve nesses últimos anos do Temer Bolsonaro uma ausência generalizada de concurso da região. Por exemplo, o INSS aqui, para marcar uma perícia, no mínimo 6 meses. Não tem perito para fazer perícia do trabalhador. Isso é em função da ausência de concurso. Estou dando um exemplo efetivo, mas isso em todos os campos precisa ter uma ação efetiva de concurso, tanto no campo federal quanto estadual, que também precisa ter um investimento nesse campo. Porque é isso que, para nós, vai alavancar a geração de emprego, trabalho e renda na região. O papel dos bancos públicos, a nossa avaliação é crucial. O Banco do Nordeste ele tem um papel para o desenvolvimento da região que é muito caro a proteção do Banco do Nordeste. Os bancos estaduais, que alguns estados ainda sobrevivem, os bancos estaduais que não foram privatizados, é o caso aqui de Sergipe, que o Banco Estadual continua o Banco Público, são bancos que têm um papel fundamental para alavancar o desenvolvimento da região. Eu acho que agora, com essa ideia do consórcio e com o governo federal também apostando no consórcio, eu acho que a gente pode ter uma outra realidade para o Nordeste. E eu acho que servir até de exemplo para as outras regiões poder construir também. O movimento sindical tem assento no Consórcio Nordeste? Nós não temos, né? A gente entregou nessa gestão que está encerrando dos governadores, nós entregamos uma carta, né, ao representante do consórcio, ao governador na época do Piauí, mas a gente não avançou no assento efetivo no consórcio. Também a pandemia dificultou bastante, né? Porque nós passamos 2 anos praticamente em isolamento, né? E agora nós estamos apostando com esse novo grupo de governadores eleitos agora. A grande maioria são novos governadores, né? Poucos foram reeleitos. Então, a gente espera que a gente possa ter o assento efetivo, né? Para que a gente possa levar
essas propostas nossas para dentro do consórcio. E com o governo federal trabalhando junto com o consórcio, eu acho que isso vai ajudar demais a gente poder ter ação efetiva para a classe trabalhadora aqui no Nordeste, que é o que a gente sempre deseja. Agora, 30 de novembro e 2 de dezembro, nós temos uma reunião do consórcio, inclusive o DIES vai estar junto conosco, e representação do consórcio também, onde a gente vai estar construindo essa participação. Esperamos que a gente tenha boas notícias em breve. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço, seguimos.